Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta aqui na TV Assembleia, canal 51.2, para o nosso encontro semanal para falarmos de esporte no Maranhão. E você sabe que aqui o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, no Esporte e Debate de hoje, olha, espetacular. Você vai ver no programa aqui da TV Assembleia. MAC vence o River no Castelão e assume a liderança do grupo A5 da Série D. Ainda pela quarta divisão, o Cordino foi goleado pelo Altos em Teresina. Pela Série C, o Motoclube passa pelo Confiança e conquista sua primeira vitória no Nacional. Já o Sampaio Corrêa venceu o Asa fora de casa e assumiu a terceira colocação da Terceirona. Você vai ver ainda uma matéria especial sobre a reinauguração do ginásio Rubem Goulart. E mais, a primeira etapa do Campeonato Maranhense de Triatlon. Tudo isso, gente, e muito mais na edição de hoje do Esporte e Debate. E olha, já está no ar. E começamos o Esporte e Debate com uma grande notícia para o esporte maranhense, principalmente para a ginástica. Na semana passada, a Secretaria de Esportes e Lazer do Estado do Maranhão entregou, recuperado, reformado o ginásio Rubem Goulart. Depois de 11 anos fechada, essa praça esportiva volta a ser palco dos grandes momentos da ginástica do Estado do Maranhão. Na solenidade de entrega, contou com a presença de deputados, também a presença de atletas, de membros dirigentes da ginástica do Estado do Maranhão, além, é claro, da presença do governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino. Veja como foi. A ginástica artística do Maranhão volta a ter um espaço próprio para o treinamento. Foram 11 anos de espera e agora tudo está reformado e equipado para que os ginastas maranhenses se preparem para as competições. Agora eu vou poder treinar em casa, curtir as praias do Maranhão, né? Vou poder treinar mais à vontade, porque no espaço dos outros você treina limitado. Não treina com seu técnico, não tem seu psicólogo, não tem sua presidente ao lado, que nas competições ela que me dá muita força, entendeu? Então tudo isso vai ser são resultados positivos para mim. O precursor da ginástica artística no Maranhão, o professor Dimas, que lutou para que esse espaço existisse, se emocionou e falou da felicidade de presenciar esse momento. Graças a Deus, o nosso governador, com a capacidade dele, com o reconhecimento da importância da atividade física, atendeu o nosso pedido e está devolvendo o ginásio. E eu estou muito feliz. O ginásio estava lotado para comemorar a reinauguração de um local tão importante para o esporte no estado. O evento contou com a participação da comunidade, de atletas e de autoridades. O governo do estado cumpre mais um compromisso de retomar, de entregar à comunidade esportiva, no caso da ginástica, os seus equipamentos, né? Essa aqui é a Casa da Ginástica Maranhense. Nós fizemos um esforço de recuperação desse ginásio que foi totalmente reestruturado. Ele existe desde 1977, estava há 11 anos fechado. E no esforço coletivo que envolveu a Federação Maranhense de Ginástica, que envolveu a ginástica maranhense, nós conseguimos hoje realizar isso que era um sonho de todos eles, né? De poder retomar esse ginásio, de colocar ele novamente à disposição da comunidade da ginástica. Aqui a gente vê um equipamento que foi totalmente reestruturado, um equipamento que está pronto, já está sendo inclusive utilizado pela comunidade. É mais um que se junta com dezenas, centenas de outros que o governo tem entregado para as comunidades, nesse trabalho muito firme do governo Flávio Dino. É uma grande alegria para nós da Secretaria de Infraestrutura participar desse esforço que está realmente ajudando a melhorar a vida do povo do nosso estado. A presidente da Federação Maranhense de Ginástica comemora a reinauguração do ginásio Rubem Goulart e fala da importância de um espaço próprio de treinamento para atletas e principalmente para descobrir novos talentos em escolas públicas e, com isso, impulsionar a ginástica artística no Maranhão. É um marco para a ginástica do Maranhão, é um momento histórico, né? A grande conquista do professor Dimas na década de 70, que houve uma pausa, a ginástica ficou adormecida por 10 anos e hoje a gente reinaugura o ginásio com toda a força, né? Com o projeto Caixa, recebendo crianças da comunidade, com crianças, meninos e meninas, né? De
escola da rede pública e particular, e nós vamos falar do centro aqui. Então, é um momento de festa, é alegria. A família ginástica que está em festa. O governador Flávio Dino e deputados participaram do evento e destacaram que o esporte maranhense ganha com a realização dessa obra. Ficamos felizes de entregar esse equipamento porque é um estímulo para a formação de novos atletas no esporte educacional e, ao mesmo tempo, o estímulo aos atletas de hoje e de ontem também. Atletas que passaram por aqui. Eu mesmo ganhei minha primeira medalha nos Jogos Escolares aqui. Então, estou muito feliz de poder hoje relembrar esse momento que já tem um pouquinho mais de 30 anos. Aqui é uma referência para a nossa cidade no que diz respeito à ginástica olímpica, sobretudo. E é uma luta muito antiga, principalmente daqueles que gostam desse tipo de esporte, gostam do esporte no modo geral. E aqui eu homenageio o seu Dimas, que é um lutador, emocionou a todos nós aqui com suas palavras e realmente sou testemunha da sua luta. Dizer para ele que ele representa também a nossa esperança de que o esporte do Maranhão possa avançar e ser cada vez mais uma oportunidade de vida até para a grande parte dos maranhenses. Com certeza que será aqui um vetor para que a gente possa desenvolver a ginástica. Existe já um trabalho muito bonito feito pela Confederação Maranhense, pela Federação Maranhense de Ginástica Artística aqui com os bairros, com essas comunidades, com vários talentos que nós temos e temos que lapidá-los. Então, assim, hoje é uma enorme alegria para mim estar participando dessa festa. Essa matéria é muito interessante porque, sem dúvida nenhuma, toda vez que a gente observa uma praça de esporte sendo entregue ou reentregue à comunidade esportiva, a gente vê mais possibilidades da prática do esporte aqui na cidade de São Luís e, por que não dizer, no estado do Maranhão. Vou falar sobre esse tema aqui com o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Prazer. Tudo tranquilo? Tranquilo. Aí a gente pode colocar aquela música, né? Tô voltando para casa em relação aos atletas, os ginastas do estado do Maranhão, porque essa praça estava há 11 anos fechada, o ginásio Rubem Goulart. Jurinho. Inclusive a nossa equipe aqui de reportagem da TV Assembleia produziu uma excelente matéria sobre este tema, porque a gente precisava saber as reais condições do ginásio Rubem Goulart. Inclusive, a repórter Milena Dutra foi a repórter que fez essa matéria especial, conversou com o professor Dimas, que também estava presente nesta reinauguração, essa reintegra para a população, para os atletas maranhenses, e com a Liane também. Presença marcante, né, do professor Dimas. É precursor, é um entusiasta até hoje da modalidade. Da modalidade aqui no Maranhão. Como você pôde acompanhar na matéria, telespectador, foi uma reinauguração do ginásio muito esperada por todos. Inclusive, vários deputados estaduais estavam presentes. E é válido lembrar, Jurinho, é bom lembrar, aliás, que o ginásio Rubem Goulart, ele dos 11 anos parado, ele passou vários anos abandonado. Totalmente. Depois que essa atual gestão da Secretaria de Esportes assumiu, agora no início do governo Flávio Dino, que começou essa recuperação, essa reforma do ginásio. Eu me recordo, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, quando de uma homenagem feita e muito bem prestada ao professor Dimas, ele fez um apelo ao governador Flávio Dino, nós mostramos a reportagem aqui, pedindo a recuperação, a revitalização e a reentrega desse ginásio Rubem Goulart para a ginástica, né? Inclusive, ele até se emocionou, chorou aqui na medalha, inclusive chorou também durante a matéria com a repórter Milena Dutra. E se você vai lembrar, no ano de 2014, em dezembro, pedaços do telhado e da parede do ginásio caíram. Os materiais dentro que fazem... Os materiais esportivos que ficavam dentro do ginásio... Os equipamentos foram furtados, roubados, inclusive, e outros abandonados, jogados na rua mesmo lá e tal. Então, a situação era de calamidade e, vamos dizer assim, graças a Deus, né? Graças a Deus, os atletas maranhenses e os atletas desta modalidade, especificamente da ginástica, vão poder usufruir novamente desse espaço que é um espaço simbólico da ginástica maranhense, né, Jurinho? É verdade. Vamos falar agora de triatlo no Esporte em Debate. Foi realizada no final de semana a primeira etapa do Campeonato Maranhense de Triatlon. A competição reuniu 50 atletas na praia Ponta da Areia. A primeira etapa do Campeonato Maranhense de Triatlon foi realizada na região da Península, na Ponta da Areia, em São Luís, na manhã do último sábado.
A competição reuniu 50 atletas, 38 homens e 12 mulheres. Sendo a primeira etapa aqui em São Luís, a gente superou nossas expectativas em termos de atletas, né? A gente imaginou um número inferior, mas graças a Deus a quantidade de preparadores físicos preparou seus atletas e a gente conseguiu atingir uma boa meta, que é excelente para a primeira etapa. O triatlon surgiu na cidade de San Diego, nos Estados Unidos, em 1974 e envolve 3 esportes: a natação, o ciclismo e a corrida. As distâncias foram definidas de acordo com as categorias Elite e Age Group e categoria Iniciante. Nós temos 2 distâncias. A distância para os iniciantes, 250 metros de natação, depois ele pedala em torno de 10 km e depois corre 2,5 km. Para o atleta da Elite, ele vai fazer uma distância maior da natação, 750 metros. O ciclismo é o dobro do percurso, 20 km, e depois ele corre 5 km. A primeira prova da competição é a natação, a segunda parte, o ciclismo, e a última é a corrida. Para que os atletas não desistam da competição, aquele apoio moral do professor. Bora, galera! Bora! O triatlo é composto de 3 modalidades e todas elas são bem desgastantes e a gente está aqui para incentivar, para ver o melhor e para ver eles se superarem, que esse é o espírito do esporte, principalmente do triatlo. Depois de 34 minutos de prova, o secretário parlamentar Gustavo Soares é o primeiro a cruzar a linha de chegada da categoria iniciante. Eu não faço treino específico para o triatlo, a minha modalidade hoje é a corrida, juntamente com a natação, e foi sim surpresa ter chegado em primeiro lugar. No segundo lugar da categoria iniciante, Jefferson Teixeira e em terceiro, Rômulo Brusaca. No iniciante feminino, Silvia Gomes ficou em terceiro, Sara Dutra em segundo e Maiara Bastazini chegou em primeiro lugar. Eu pensava que eu ia ficar em segundo porque tem uma competidora muito forte que é a Sara, que ela já está no triatlo há algum tempo. Mas daí eu acho que eu levei na bike, que é a modalidade que eu vim, que já tem um pouco mais de tempo que eu treino. E foi isso aí, pura sorte. Assim, o importante é participar, foi minha primeira competição e cada um no seu limite, né? São 3 modalidades diferentes, natação, bike e corrida. Cada um é forte no seu esporte e tem que ter consciência que dá o seu máximo. E, assim, fazer o seu máximo e o que der, deu, né, no caso. Com 1 hora e 7 minutos, o médico Rafael Vieira ganhou na categoria Elite. A emoção marcou a chegada dele. Muito treinamento, a gente acorda de madrugada, fica longe dos filhos, tem que trabalhar depois do treino. Então, quando a gente consegue chegar na frente, consegue encontrar o resultado que a gente procurou, é muito emocionante. É a premiação verdadeira. Você passar embaixo desse pórtico aí na frente, é isso que deixa a gente feliz. A administradora Thaís Vasques garantiu a primeira colocação na categoria Elite, depois de deixar para trás a fisioterapeuta Lélia Venâncio. Foi bem difícil a prova, na realidade ela poderia ter sido mais difícil por conta do clima, o clima ajudou muito, porque existem provas que a gente faz no sol quente mesmo. E foi a minha primeira prova de triatlon, para falar a verdade. Eu participei do duatlon e agora eu consegui encaixar a natação, estava um pouco com medo, mas deu tudo certo, graças a Deus. E na corrida que eu consegui tirar a diferença, né? Quando eu vim morar em São Luís, tinham poucos atletas, principalmente mulheres. Agora a gente já pode ver um número significativo de meninas no triatlon, isso é muito legal. E agora, com essas provas aqui, a gente pode envolver a família junto, né, para vir assistir, prestigiar, a cidade movimenta, isso é legal. A gente está acostumado a fazer provas fora e aí, tendo aqui na cidade, é muito mais barato, muito mais viável. E a nossa cidade é muito bonita, tem muitos lugares propícios à prática do triatlo, então é bem interessante. Os atletas que garantiram classificação na primeira etapa maranhense de triatlon agora vão se preparar para outras fases do Campeonato Brasileiro. A próxima etapa vai ser a Copa Nordeste, que vai vir de todos os estados do Nordeste, vai ser aqui em São Luís, na Litorânea, no dia 12 de agosto. Então, esse aqui já é um preparativo para a Copa Nordeste. Então, vai ter atletas do Nordeste todo, né, com mais de 400 atletas aqui em São Luís. Então, essa é a expectativa, essa é a movimentação que os atletas estão tendo e a motivação para poder participar da Copa Nordeste.
Primeira etapa agitada na Praia da Ponta da Areia e os atletas mandando ver na modalidade de triatlo, né? Julinha, inclusive o repórter Ismael Gama, que fez essa matéria, teve que acordar cedo, né? Muito cedo, por sinal, né? Depois foi pegar a onda também. Foi pegar essa onda lá, essa modalidade tem esse costume de horários bem cedinho, né? 6 horas, 7 horas. 7h30 foi dada a largada lá. Ainda tá geladinha, né? Depois vai ficando morna. Né? Exatamente. E o calor que tá fazendo em São Luís, né, é difícil correr, né? Caminhar não, correr e andar de bicicleta. Então, falando especificamente da modalidade do triatlo, a gente trouxe aqui no programa Esporte em Debate o Bertinho, que é o atual presidente da federação, foi eleito, você brilhantemente entrevistou ele aqui nos nossos estúdios da TV Assembleia. E é um atleta que foi guindado à posição de presidente, né, que conhece muito, né, essa competição aqui no Maranhão. Exatamente. E ele, a gente da TV Assembleia tem acompanhado vamos dizer assim, esse mundo do triatlo, que era um pouco esquecido no Maranhão, inclusive... Que não tinha divulgação nenhuma. Nenhuma, na verdade. Não tinha divulgação nenhuma, inclusive a gente... acompanhou a divulgação da tabela, quando a gente fez a reunião que foi divulgada a tabela de atuação do triatlo no Maranhão durante todo esse ano de 2017, inclusive com as classificatórias para as competições nacionais. Então é mais um passo da TV Assembleia mostrando essa modalidade, fomentando essa modalidade e levando para nosso telespectador a importância que é o esporte na vida de um cidadão, né, Julinho? É verdade. Depois do intervalo, destaque para o Campeonato Brasileiro da Série C. Sampaio Correia e Motoclube venceram seus adversários na rodada do final de semana. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Gente, estamos de volta para falarmos do final de semana marcante para o futebol do Maranhão. Na Série C, Sampaio Correia e Motoclube venceram seus adversários no final de semana. No sábado, no Estádio Castelão, o Moto fez a festa da nação rubro-negra. Venceu Confiança e, olha, não foi uma simples vitória. Com tranquilidade e com autoridade, o Moto venceu uma equipe que vinha de 2 resultados positivos nesta competição. Não tomou conhecimento o Papão do Norte do Confiança. E com a autoconfiança lá em cima, o Papão venceu o jogo de goleada. Depois de 2 jogos e 2 derrotas, agora sim, pode-se dizer que o Moto estreou na Série C. A vitória de goleada sobre o Confiança começou a ser construída aos 26 minutos. Na sobra, o Bebeto abriu o placar. Já na volta do intervalo, as equipes trocaram bolas na trave. Tito pelo Confiança e Lohan pelo Moto. E com maior posse de bola, o Moto cresceu em confiança e aumentou o placar no segundo tempo. Depois de várias tentativas na primeira etapa, o Rafamar conseguiu deixar o dele na partida. Depois o goleiro Henrique não segurou o chute do galego e deu rebote para o Valber fazer 3-0 o Motoclube. E ainda tinha espaço para mais gols do Papão. Na cobrança de escanteio, o Felipe Dias fechou a goleada. Final de jogo, Motoclube 4, Confiança 0. Ô Greg, eu esperava, sinceramente, uma reabilitação do Motoclube de São Luís, com um tempo maior do técnico Leston Júnior, com jogadores novos que estão sendo colocados no atual elenco, mas de 4, não esperava tanto não. E o Moto jogou bem, venceu por 4-0. Eu não sei se você ficou com essa impressão, mas eu fiquei com a impressão que poderia até ser demais. Julinha, eu gostaria até de destacar a bela atuação do Moto e um fator preponderante que foi o que você lembrou agora no começo da sua explanação. O Leston Júnior é um técnico que chegou no Moto há pouco tempo e não tinha recebido esse, vamos dizer assim, apoio da massa de torcedores do Papão. E parece que agora, com essa vitória, vai ter mais aquela tranquilidade de trabalho que é tão necessária no início de um trabalho, porque realmente é um início de trabalho. É bom lembrar que ele dirigiu pouquíssimas partidas à equipe do Motoclube. Então, com esta vitória, eu acho que o Moto entra num estado assim de calmaria, né? Vamos ter uma calmaria para as próximas partidas. O Moto jogou muito bem a partida, como você bem disse, praticamente dominou o jogo inteiro. Foi 4-0, poderia ser mais sim. Eu vou destacar até a boa atuação do goleiro Márcio Arantes também, que fez algumas defesas importantes, né, no jogo. E principalmente o Valber. O Valber foi completamente diferenciado. Inclusive, ele não jogou na partida que o Moto atuou fora de casa, na Série C, porque, segundo informações,
ele teria se submetido, na véspera da viagem, a um tratamento odontológico. E que tratamento para dar certo, viu? Porque ele finalmente, na minha concepção, estreou com a camisa do Moto. Para alegria do nosso repórter cinematográfico Gilson, né? O Moto venceu e o Valber jogou muito bem, né? E, assim, a gente tinha levantado na semana passada uma hipótese, né? O que teria acontecido que o Valber não viajou? Alguns chegaram até a dizer por maldade que ele dormiu até tarde, perdeu o voo e não sei o que, mas não. Ficou provado que era um tratamento odontológico que deu resultado. Aliás, foi um que resultado, tratamento milagroso, porque Valber não tinha mostrado ainda... Não tinha mostrado o futebol que ele tanto mostrou na equipe do Sampaio Corrêa anos anteriores, não tinha mostrado com a camisa do Moto. O Moto ganhou de 4-0, o resultado importantíssimo, como eu bem disse, para botar o Moto numa situação de calmaria. Na próxima, o Moto, com esse resultado, ficou na 7ª colocação com 3 pontos, né? Vinha de 2 resultados negativos diante do próprio Sampaio Corrêa, diante do Salgueiro, no interior de Pernambuco, lá no Sertão. E agora, Julião, o Moto vai enfrentar o CSA fora de casa, que é uma equipe forte, que inclusive... No próximo domingo, às 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, na capital alagoana. Exatamente, uma equipe forte que inclusive deu muito trabalho para o Sampaio jogando aqui, né? Mas é bom que se diga que o Sampaio teve o controle da partida, teve volume, né? Mas teve 2 falhas individuais que comprometeram o resultado. Né? E o CSA vem de derrota, porque o CSA perdeu do Botafogo da Paraíba jogando lá no Almeidão agora, no meio de semana. Sobre o Moto ainda, foi, no meu modo de entender, a melhor exibição do Moto em toda a temporada. Concordo com você. O Moto havia jogado bem contra o Maranhão naquele 3-0, que o Marcinho Guerreiro acabava de assumir no lugar do Rui Scarpino. Foi, né? E de lá para cá o time não havia feito sequer uma boa partida. Exatamente. Né? E agora, sob o comando do Leston Júnior, nessa nova fase, o time mostrou compactação, mostrou entrosamento e apresentou a recuperação de um jogador que entendo como importantíssimo na engrenagem que está sendo montada pelo Moto e na parte tática principalmente, que é o Valber. Exatamente. Que não via jogando absolutamente nada. Ele e o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, também não... inclusive, não disse o que veio fazer nesse retorno ao Moto. Se eu não me engano, ele não foi nem relacionado. Nem relacionado, jogo, né? Nem no banco ficou. Porque está muito mal. Realmente ele está muito mal. O Marcos Paulo não disse a que veio esse retorno. Inclusive você chamava ele de o 10 da moda, né? Está suspenso temporariamente. E alguns chamavam ele do Mago Paulo, né? Mas não tem condição. Não. Desapareceu o futebol dele. Desapareceu o futebol dele. A gente precisa até descobrir, né? Por que isso aconteceu com o Marcos Paulo. Tudo tem uma explicação. Tem uma explicação. E, inclusive, ele veio para o Moto que ele estava sendo reserva no time que ele vinha. Pode ter sido um indício já de que ele não estava bem, né? Mas a torcida motense está feliz. O nosso amigo Gilson está feliz, ele cobra sempre que eu fale do Moto aqui e fale dele. Então a gente vai falar dos nossos amigos aqui, né? Do Moto. Eliseu também, que é motense, está aqui no estúdio também. Botafoguense. E Botafoguense também está aqui no estúdio. Parabéns pela vitória, torcida motense. O Papão agora, como eu disse, né, Juninho, vai jogar fora de casa contra o CSA e tem que fazer mais pontos, né? O empate lá é um bom resultado. O empate lá é um bom resultado, eu considero assim, mas uma vitória é fundamental. De vencer lá. No outro jogo, envolvendo a equipe maranhense, na Série C do Campeonato Brasileiro, o Sampaio foi a Arapiraca enfrentar a representação do Asa. O tricolor se deu bem, teve um gol mal anulado pela arbitragem do Isaac, alegaram um toque de mão. Depois o Sampaio, aos 24 minutos do segundo tempo, com Reginaldo Júnior, que marcara a sua estreia com a camisa tricolor, fez o gol que deu a vitória à Bolívia querida. 1 para o Sampaio, 0 para a equipe do Asa. Grande resultado conquistado pelo tricolor lá em Alagoas, Greg. Importantíssimo resultado para a equipe do Sampaio Corrêa, até porque o Sampaio Corrêa vinha dessa derrota, como eu falei, diante do CSA. Aqui em São Luís, uma derrota em casa é muito... Surpreendente até. É muito pesado uma derrota em casa numa competição como a Série C. E o Sampaio recuperou esses pontos jogando fora de casa contra... Diante de um time que faz frente à Ponte Preta, ao Palmeiras lá dentro, é extremamente difícil ganhar do Asa lá em Arapiraca. Situação do gramado ruim, campo pequeno, não é? A pressão do torcedor local e o Sampaio superou tudo isso. Superou, e o que a gente soube através das nossas rádios co-irmãs, né, que transmitiram o jogo, é que o Sampaio jogou muito bem, né? As informações que a gente tem. O Sampaio fez 1-0, teve uma certa pressão no final do jogo do time da casa, do Asa, mas é normal, porque o time da casa, quando está perdendo de 1-0, precisa fazer o resultado, precisa do empate, buscar uma vitória. O Sampaio pegou aquela pressão. A gente soube também que o gol, como você bem disse, do Célio Holanda, vulgo Mataboi, que não quer ser chamado de Mataboi,
Foi, primeiro o juiz deu, né? Depois ele foi ouvir o auxiliar e tal, e anulou o jogo, inclusive o gol. O presidente Sérgio Frota reclamou muito do lance, disse que o Sampaio foi muito prejudicado pela arbitragem em entrevistas, né? Mas o Sampaio voltou com um grande resultado. Agora o Sampaio vai jogar aqui em São Luís contra o Cuiabá, que empatou com o Remo 1-1 lá em Belém. No sábado, não é? Isso, no sábado. 4 horas da tarde, no Estádio Castelão. Isso, e esse jogo Cuiabá e Remo eu ouvi pelo rádio, inclusive o nosso companheiro amigo Edgar, né, Juninho? Estava jogando no Remo. Jogou bem até o jogo lá, mas a equipe do Remo, de acordo com as próprias rádios de Belém, está muito ruim, está muito mal o Remo. O Cuiabá era para ter ganhado o jogo acabou 1-1. O Edgar jogou bem, mas o Remo tá mal na competição, inclusive ele sendo que o Remo é um dos a própria rádio paraense dizendo que o Remo é um dos favoritos a cair, né? Aí eu fiquei até preocupado. Porque não está bem, não tem uma equipe estruturada, não fez um grande campeonato paraense. Não. O Edgar é uma exceção, também tem um tal de Tsunami lá, que eles dizem, um Tsunami é o grande jogador e tal, mas... Nada disso, né? Mas o Cuiabá, especificamente próximo adversário do Sampaio, não, foi muito elogiado pelas rádios paraenses. É uma equipe que já joga junto há algum tempo, isso, né? Exatamente, então eu avalio como um adversário perigoso, mas se o Sampaio conseguir a vitória, o Sampaio chegará aos 9 pontos, dependendo dos resultados, pode até ser o líder da competição. E hoje é o terceiro colocado, o Sampaio. Isso, né? Terceiro colocado com 6 pontos. Está, portanto, dentro do G4. Empatado com o CSA em primeiro, Fortaleza em segundo. Todo mundo com 6 pontos. Todo mundo com 6 pontos. E Confiança em Sampaio em terceiro, lógico, e Confiança em quarto também com 6 pontos. É isso. Depois do intervalo, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. O Maranhão Atlético Clube detonou o River no Castelão. E o Altos venceu o Cordino em Teresina. Segura aí que daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes da 4ª divisão. Agora a Série D do Campeonato Brasileiro aqui no Esporte em Debate. Mais uma rodada aconteceu no final de semana. No sábado, em Teresina, no vizinho estado do Piauí, o Altos, comandado por Paulinho Kobayashi, que a gente conhece bem, treinou no primeiro turno do Campeonato Maranhense o time do São José e fez um grande trabalho. Por isso, conseguiu um contrato com a equipe piauiense. E ele, nessa remontagem do Altos, conquistou o título piauiense e na Série D do Campeonato Brasileiro está muito bem. Goleou o time do Cordino, a Onça Pintada de Barra do Corda, sabe por quanto? 4-0 foi o resultado. Chamou atenção a goleada. O resultado de vitória, a gente até já esperava, porque o Altos tem uma equipe mais consolidada, mais experiente e acostumada também muito mais que o Cordino, que está estreando em competições nacionais, né? E por isso, a gente esperava até o resultado negativo do Cordino. Mas agora, não esperava de goleada. Na verdade, Juninho, tem um dado simbólico nesse jogo aí. Foi o primeiro jogo do Cordino fora dos domínios maranhenses. Pelo Campeonato Brasileiro. É um dado histórico, aliás, né, a respeito da equipe do Cordino. Eu sempre torci para o Cordino, e esse ano, inclusive, disse que o Cordino é minha equipe. Eu estou torcendo pelo Cordino. Acho que o Ulisses é o grande nome do futebol maranhense nesse ano de 2017. Mas lá não deu nada certo, o Cordino pegou de 4-0, poderia ter sido demais, inclusive com as informações que a gente recebeu lá da cidade de Teresina. E com esse resultado, você bem disse, o técnico Paulinho Kobayashi levou o Altos à primeira colocação. 6 pontos, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento, 6 pontos. O Santos do Amapá ficou com 3 pontos, o Cordino... O Santos ganhou, né? Isso. De 5, né? Do Tocantins. Do Tocantins. De 5-2. E aliás, ganhar do Tocantins e empurrar bêbado em ladeira é a mesma coisa. Né? Não existe. Parece que esse time do Tocantins aí vai ser um saco de pancada. O saco de pancada desse grupo A4 aí. E o Tocantins, 0 pontos, né? Na próxima rodada, o Cordino vai jogar fora de casa contra a equipe do Tocantins. Aí sim, precisa da vitória. Tem que vencer. No domingo, às 4 horas da tarde, lá na cidade de Miracema do Norte, né? Se eu não me engano. Tocantins. No Tocantins, exatamente. Longe pra caramba. Agora, eu entendo que nesse grupo aí, o Cordino vai brigar pela 2ª colocação. Porque esse primeiro lugar aí é do Altos. Pela campanha que tem, pela estrutura do seu time e pelos resultados obtidos logo nas 2 primeiras rodadas de vitória, né? Também o histórico recente da equipe do Altos, como você bem lembrou, campeão piauiense e tal, jogando muito bem. O técnico Paulinho Kobayashi faz um excelente trabalho lá à frente do clube, como fez aqui, que você bem lembrou também, à frente do São José, né? Eu acho assim, que realmente é isso. O Altos é o favorito, briga pela primeira colocação e o Cordino e o Santos do Amapá vão se matar pela essa segunda
vaga. Pelo grupo A5, a situação foi diferente. O Maranhão não tomou conhecimento da equipe piauiense do River. Depois de um primeiro tempo com uma forte chuva que caiu durante o domingo na capital maranhense, uma chuva torrencial que deixou impraticável no primeiro tempo o gramado do Estádio Castelão, o segundo tempo a drenagem funcionou do estádio e a equipe do Maranhão muito mais ainda. O Maranhão aplicou 3-0 no time do River Atlético Clube. Veja aqui no Esporte em Debate como foi a partida e a grande vitória do time quadricolor. Quem vê o início do jogo entre MAC e River do Piauí nem imagina o desfecho final. Apesar do campo pesado, o time do River se mostrou mais agressivo. No final do primeiro tempo, Rodrigo Ramos salvou o lance de maior perigo do River. Mas mesmo com todas as tentativas, o primeiro tempo terminou sem graça para os dois times. No segundo tempo, sem água caindo e com a drenagem do campo ajudando, a bola correu mais e parecia que os jogadores voltaram com mais vontade de partir para cima do ataque. Igor ficou com a sobra no bate-rebate, cruzou e Naô se antecipou, marcando o gol que reacendeu a esperança do torcedor atleticano. A partida seguiu com os dois times pressionando. Uma das substituições do técnico Rui Scarpino deu muito certo. O atacante Jonas Piu-Piu, que chegou ao clube em abril deste ano, entrou no lugar de Emerson e aos 40 minutos do segundo tempo, saiu em velocidade no contra-ataque, esperou a saída do goleiro e marcou de cobertura. A vantagem de 2-0 já estava boa para o torcedor que começou o jogo cabisbaixo. Mas, aos 48 minutos, Jonas penetrou novamente na área, driblou o goleiro e marcou mais um gol no último lance da partida. MAC 3, River 0 e o Maranhão assumiu a liderança do grupo A5 na Série D do Brasileirão. Ô Greg, é o primeiro bote que eu vejo gostar de chuva, viu? O Maranhão detonou o time do River no Castelão. Bagunçou. 3-0. Destaque para o Jonas Piu-Piu, que fez 2 gols e olha... Que belos gols esse rapaz que veio de Santa Quitéria para cá, vestir a camisa do Maranhão, ele fez, viu? Jurinha, na verdade, antes do Jonas Piu-Piu, eu quero falar do nosso amigo Ricardo, né? Vamos dar o parabéns a ele. O Ricardo o aniversariante da semana aqui. Com inclusive promoveu uma feijoada na casa dele lá, com 17 grades de cerveja para todo mundo. Festa total, né? Churrasco e tal. Mas o mais importante de tudo é falar do Maranhão. O Maranhão, depois daquela chuva torrencial que caiu em São Luís aqui ontem à tarde, todo mundo deve lembrar muito bem, paralisou a cidade mesmo. Quase toda, o campo ficou alagado, sem condição nenhuma de jogo. Até no começo da partida teve aquela suspeição querendo saber, será que vai ter jogo? A diretoria do Maranhão pediu para que o capitão da equipe atleticana, o goleiro Rodrigo Ramos, conversasse com a árbitra da partida, Débora, de Pernambuco. Exatamente. E ela, de forma irredutível, não aceitou, disse que daria a partida e realmente deu. Acho que ela estava certa. Porque no segundo tempo o campo estava em boas condições, talvez não, mas de razoável estava. E deu para jogar, e tanto é que o Maranhão conseguiu jogar um belo futebol no segundo tempo. Prova que a drenagem está muito bem, né? Muito bem, a drenagem do Castelão, justiça seja feita. Está funcionando muito bem. Está funcionando muito bem. Eu vou separar o jogo em duas partes. Até o momento que a chuva atrapalhou tudo, que foi aos 30 minutos do primeiro tempo. Depois de 30 minutos a chuva já... cessou, né? Cessou e a drenagem conseguiu garantir o jogo. Assim, propriamente dito, as duas equipes conseguiram jogar. O Maranhão fez facilmente 3-0 na equipe do River do Piauí. Eu falei na semana passada que o River tinha desmontado o time, e parece que desmontou, foi tudo, porque aquele time que anos anteriores deu trabalho, inclusive subiu de Série D para a Série C, depois caiu novamente, né? Quebrou a estrutura. Quebrou tudo, não tem mais nada. Esse time aí eles contrataram um treinador, que a gente já conheceu aqui, um treinador para momentos de incêndio dentro de um clube de futebol. Sabe como as coisas não estão dando certo, os resultados estão negativos? Você traz porque ele dá uma certa motivação e consegue dar o Celso Teixeira. Mas ele tem um relacionamento tão difícil com o grupo de jogadores que no primeiro tempo eu observei bem da cabine lá do Estádio Castelão, da TV Assembleia, quando ele chamou o número 10 Esquerdinha, para passar, aliás, Humberto, para passar uma informação. E o cara simplesmente não tomou conhecimento, olhou para ele, fez assim, ó, e virou. Você vê que o relacionamento dele é muito conturbado, ele é muito difícil, né, o Celso Teixeira. Aí complica, né? Ainda mais um time numa situação dessa, o River corre risco seríssimo de, como já está na 4ª divisão,
E já vem de uma queda, né? Porque estava na terceira divisão ano passado, né? De não disputar mais competições nacionais, o que seria, assim, um time da grandeza do River que tem na nossa região aqui, vamos dizer assim, Maranhão, Piauí, região meio norte, antiga região meio norte, né? O grande time, de grande expressão torcedor no Piauí é o River, é o Piauí, é o Flamengo, né? Exatamente. Mas muito mais o River pelo potencial de público, né? Isso, mas esse time que veio jogar aqui não disse nada. Com esse resultado, o Maranhão assumiu a liderança do grupo A5 com 4 pontos. Porque o Guarani empatou, né? O Guarani empatou com o Potiguar de Mossoró em 2-2, jogando lá em Sobral. O Maranhão assumiu a liderança do campeonato da classificação do grupo A5 com 4 pontos. O Guarani também tem 4 pontos, mas perde nos critérios de desempate. O Maranhão fez 3 gols. Exatamente. O Potiguar tem 2 pontos, somando os 2 empates contra o Maranhão e contra o Guarani. E o River 0 ponto. Tem o risco seríssimo desse River ser o cavalo de pancada desse grupo. Agora, eu vejo que o Maranhão acertou muito a diretoria ao contratar o Rui Scarpino, que é um técnico cascudo, conhece bastante esta competição, subiu com moto e na Série C foi campeão brasileiro com o time do Ituano. Sim. Ele tem um mercado aberto, principalmente no Sudeste e parte do Centro-Oeste do país, em termos de jogadores, clubes aos quais ele já trabalhou, manteve relacionamento. As contratações dele, geralmente, quando ele indica, acerta. E o Maranhão mostrou no jogo de ontem que pode crescer muito dentro da competição, viu, Greg? Ainda tem para estrear o Curuca, que vai ser uma peça fundamental nesse meio campo, pode ter certeza disso. O Rony, né? O Éden, que é outro jogador para o meio campo. E não está descartada a possibilidade de mais 1 ou 2 contratações, já que o Giliard está apenas compondo, ele tem uma transação para fazer com o Criciúma de Santa Catarina, não deve ficar e o outro atacante deverá ser contratado. Eu acho assim, a equipe do Maranhão é uma equipe forte. Com a chegada do Rui Scarpino ficou mais forte ainda porque o Rui Scarpino tem experiência nessas competições classificatórias, né? Dessas séries inferiores do Campeonato Brasileiro. Inclusive sendo campeão e ano passado vindo de resultados extremamente satisfatórios na frente do Motoclube com o Campeonato Maranhense e a subida, né, da Série D para a Série C. Com a chegada desses reforços, a equipe vai ficar mais forte ainda. E algumas novidades vão aparecer, como esse Jonas Piu-Piu. Lépido, inteligente, jogador de pique, 30, 40 metros. Sim. Ele 2 vezes foi na cara do gol, matando a defesa adversária. E vai ser uma válvula de escape interessante para o Maranhão pelo lado esquerdo. Queria até falar sobre isso, porque na entrevista coletiva após o jogo, o Rui Scarpino destacou a atuação do Jonas Piu-Piu. Destacando principalmente a entrada dele no segundo tempo, afirmando que ela estava planejada. Ele planejou entrar ele aos 23 do segundo tempo, justamente para puxar o adversário para puxar esse contra-ataque, e a equipe do River ficou perdida, porque tinha que ir para cima do moto e pegou os contra-ataques. Ele tá mais para papaléguas do que para piu-piu, viu? Tá mais para papaléguas do que para piu-piu, né? Ele corre mais do que notícia ruim. Se bem que o piu-piu também sempre fugiu, né? Do Frajó lá, do... Você entende bem dessa história. Não entendo não, mas assim, de desenho animado assim, a gente lembra, né? As crianças. É verdade, a gente tem que lembrar sempre. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate aqui da TV Assembleia. E você pode participar, nos ajudar a fazermos o programa aqui, participando, interagindo através das redes sociais. Pois é. Só lembrando que toda segunda-feira o nosso encontro está marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2, às 8 horas da noite. E às terças-feiras, né, Greg? A reprise do programa em 2 horários. Às 7h30 da manhã e às 2h30 da tarde. E os canais de interação para que o telespectador possa enviar sugestões, críticas, elogios, a sua participação aqui na TV Assembleia. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação, como você disse. O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828, e o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da tela. Gente, final do Esporte em Debate. A todos o nosso melhor agradecimento pelo carinho da sua honrosa e indispensável audiência. Greg, sempre um prazer estar com você aqui, dividindo o Esporte em Debate. Prazer também. As emoções do esporte do Maranhão, sempre em dimensão maior aqui na TV Assembleia. Sempre um prazer, e a gente também tem que parabenizar o Gleidson, né? Porque finalmente hoje ele veio trabalhar, né, Juninho? É verdade. Porque o cara não trabalha a semana inteira. Deram até uma camisa para ele igual a dos outros, para ele não se perder mais aqui. E ele já está perguntando aqui quando é que vai ter manifestação pelo Brasil. Porque quando tem no Rio de Janeiro, ele aparece. Aí ele também me perguntou assim, rapaz, agora quando é que é a próxima greve de ônibus? Para que se tu tem carro? Ele disse esse cara. Eu não entendo. Gente, final, um abraço. É tudo brincadeira. Até a próxima. Até mais, gente.